Olá, amigos da Casa de Acolhida. É um prazer estar aqui novamente. Hoje nós vamos conversar sobre o tema dependência química. É um tema bastante importante e, como um tema complexo, ele é profundo, né? E hoje eu vou tentar colocar algumas questões aqui para a gente ir pensando. É claro que teremos muito mais coisas a respeito desse tema para conversar, mas o tempo é curto, então eu vou citar algumas coisas que eu andei pesquisando e lendo, né? Primeiro, para falar sobre a definição de dependência química, né? O que é a definição de dependência química? É a relação que uma pessoa tem com determinada substância química, né? E como ela vive, né? Como ela consome determinado tipo de substância química, né? Então, primeira coisa, nós estamos falando de dependência química. Então, assim, é uma pessoa que é dependente quimicamente de alguma coisa, né? Que, em geral, são as drogas, né? O que a gente chama de drogas. Essas drogas são substâncias responsáveis, né, por alterar comportamentos em determinada pessoa que faz uso dessa droga, né? Então, o comportamento fica alterado em função do uso da droga, né? As drogas, elas podem ser lícitas ou ilícitas, né? Então, quais são as drogas lícitas que a gente tem hoje no nosso país, né? É o álcool e as drogas e o cigarro, né? O cigarro e as medicações que a gente pode comprar em farmácia, são drogas. As drogas ilícitas são aquelas que não podem ser usadas legalmente falando, né? Cocaína, maconha, crack, heroína, os ácidos, muitas outras que existem hoje nesse mundo atual. A dependência química, né, ela pode se referir, como eu disse, ao álcool, à maconha, aos medicamentos, né? E quando que a gente define que existe uma dependência química? Não é somente quando existe um desejo de usar a droga, mas justamente quando a gente reconhece que uma pessoa não consegue deixar de usar, quer dizer, ela fica muito mal quando ela não tem acesso à droga que ela está usando. Então, existe uma incapacidade da pessoa de aguentar o não uso daquela substância, né? Eu fiz uma procura aqui, mais ou menos, na internet, e o que eu pude ver, né? Eles definem, né, a dependência química como um ciclo, né? Não é algo que acontece assim, eventualmente, num primeiro momento, que a pessoa faz uso de uma substância como a droga, né? É um ciclo, existe uma transição, existe uma evolução progressiva para que a gente chegue na questão definida como dependência química. Então, a gente pode falar do uso, do abuso e aí da dependência química, né? O que seria o uso? O uso é aquela primeira fase, aquele primeiro contato que a pessoa tem com qualquer tipo de droga. É o que a gente chama de fase de experimentação, né? Nessa primeira fase, né, vamos chamar assim, as pessoas elas entram em contato, com a droga, né, com aquela substância, e ainda naquele momento ela não é prejudicada pelo uso e consegue abandonar aquele uso em qualquer momento que ela queira, né? O segundo momento que a gente pode pensar é o momento do abuso, né? O que seria o abuso? É aquele momento que a pessoa passa a usar aquela droga que ela experimentou na primeira fase, né, do uso, e ela já está dentro de um padrão de consumo daquela droga, né? Então a pessoa começa a fazer uso do álcool. Ela, como a gente tem, né? A gente gosta muito de usar o termo beber socialmente. A pessoa inicialmente bebe socialmente
mas ela passa a beber não só as sextas-feiras e os sábados, ela passa a beber sexta, sábado, domingo, segunda e terça. E na outra semana ela coloca mais 2, 3 dias na semana para beber também. Então, quer dizer, vai existindo um abuso, né, do uso dessa droga, né? No caso, eu usei o exemplo de uma droga lícita, que é o álcool, mas poderia ser qualquer outra coisa, né? E nesse momento a coisa começa a ficar mais perigosa, né? Por quê? Porque a gente está a um passo de pensar a questão da dependência, né? Não necessariamente a pessoa que entrou em contato com a droga ou com alguma questão química, né? Algum maconha ou a cocaína ou qualquer outra droga que seja, o cigarro, a bebida, não quer dizer que ela vá seguir todos esses passos que eu estou citando aqui, que ela vai chegar à dependência química, né? Uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: não é porque ela fez uso que vai acarretar numa próxima etapa. Então, ela usou, necessariamente ela vai abusar e ela vai se tornar dependente. Não, não é assim. Muito embora, muitas vezes isso acaba acontecendo, né? Então, a terceira etapa, né, depois do uso, do abuso, é, como eu disse, a etapa da dependência efetivamente, né, propriamente dita. Então, nesse momento, a pessoa não tem mais nenhum controle sobre o uso dessa droga, né? Ela já está vivendo o que a gente chama de compulsão. E aí, a partir daí, o que a gente vê, né, a partir do comportamento compulsivo, quer dizer, de estar dependente daquela medicação, daquela droga, né, de não conseguir se ver mais, né, sem usar aquilo, a gente começa a falar sobre o vício, né? Então, não é mais o desejo de consumir a droga neste momento da dependência, mas é a incapacidade de não consumir. Quer dizer, não é só o desejo, eu quero consumir o álcool, eu quero fumar um baseado. Não. É assim, não consigo ficar sem consumir aquela substância, né? Ficar sem consumir aquela substância me traz muita ansiedade, eu começo a ter crises de abstinência, né? Que crise de abstinência é a falta de, quer dizer, a pessoa passa a viver sintomas psicológicos, físicos, né, no corpo, quando ela não usa aquela determinada substância que ela está usando, né? Então, o que a gente pode pensar sobre dependência química? É uma doença, né, descrita pela Organização Mundial da Saúde, é uma doença crônica, né? Então, o alcoolismo, todas as outras doenças que a gente conhece como crônicas, elas estão no mesmo patamar da dependência química. Então, nada tem a ver com falta de caráter, nada tem a ver com a pessoa faz corpo mole, se ela quiser deixar de usar, ela usa, ela deixa, nada tem a ver com isso, né? Quando está instalada essa questão da dependência química, a gente precisa ter um olhar mais refinado, né? E entender que a pessoa está passando por um processo de adoecimento, né? Ela está doente, então ela vive a dependência química como algo de uma doença, né? Nada tem a ver mesmo com falta de vergonha na cara, como é muito de costume que a gente ouve por aí, né? E aí o que vai acontecendo também? A pessoa quando está já na dependência química, né? Ela vai vivendo mais tolerância em relação àquela droga. Então, por exemplo, quando eu usava, eu não, né? Um exemplo de alguém, quando alguém começou a usar maconha, né? E depois começou a abusar da maconha e se tornou um dependente da maconha ou da cocaína, de qualquer outra droga que seja, ela usa um cigarro de maconha e tá ok. Não, passando o tempo, se ela começa a abusar daquilo, se aquilo não foi uma coisa pontual, fumou e não fumou mais, né, que acontece, ainda mais entre os jovens, né, que a gente percebe quanto que eles estão, a gente falou aqui um pouco da adolescência, né, e eles estão justamente naquele momento de querer, eles são muito vorazes em relação às coisas, são muito intensos, né, então eles não vão fumar mais um baseado, eles vão fumar 2, 3, por quê? O corpo vai ficando tolerante em relação ao que aquela droga causa, né? Aquele prazer, aquela sensação boa, né? Como eles descrevem, então eu preciso fumar mais, eu preciso cheirar mais, eu preciso beber mais, né? Então a dependência ela vai trazendo isso também, quer dizer, a pessoa passa a consumir muito mais quantidade de droga, né?
Eu vou continuar falando sobre essa questão no próximo vídeo. Vamos entrar na questão sobre tratamento, sobre codependência, né? Como eu disse, o assunto é vasto, a gente conversa no próximo vídeo. Até mais.